Ei, você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Na verdade, a Páscoa não é só sobre uma religião cristã, mas começa bem antes de Jesus, lá no Antigo Testamento. Depois dos israelitas ter passado mais ou menos 400 anos ali no Egito, eles não lembravam muito sobre o Deus deles. Eles viviam ali em uma cultura pagã e precisavam se lembrar de Deus. E eles estavam vivendo em um contexto de escravidão, opressão e idolatria. Então a Páscoa tem a ver com a libertação desse contexto e o entregar de uma nova identidade. A primeira Páscoa acontece na última praga do Egito, a praga que ia matar todos os filhos mais velhos, independente da casa. Deus pede a Moisés que cada família de cada israelita adquira um cordeiro, cuide dele por um tempo e depois sacrifique-o, e com o sangue desse cordeiro passe nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte fosse passar, ele veria o sangue ali da porta e iria passar por cima e não mataria o primogênito daquela casa. E a palavra Páscoa tem esse significado de passar por cima, né? Porque o anjo da morte passou por cima e depois disso acontece a libertação do povo, né? O êxodo do povo. Aí Deus fala que todo ano eles tinham que comemorar a Páscoa para lembrar desse evento. Agora vamos ver a ligação entre a Páscoa e a primeira vinda de Jesus. Na verdade tem inúmeras ligações, mas duas delas são quando João Batista fala: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sobre a morte de Jesus ter sido durante a comemoração da Páscoa também não foi coincidência. Ele queria mostrar que aquele cordeiro que eles sacrificavam na Páscoa agora era ele, e aquele sangue na porta que eles passavam também era o derramamento de sangue dele. Agora algumas ligações entre os detalhes da comemoração da Páscoa. O cordeiro tinha que ser sem defeito e Jesus era sem defeito. Eles também tinham que examinar o cordeiro. E antes de Jesus ser crucificado, quando Pilatos, examina ele, olha pra ele e vê que ele não tem nenhum defeito, também é como se fosse a examinação do cordeiro. Também quando o cordeiro era sacrificado, tinha que ter o derramamento de sangue do cordeiro. E o sangue de Jesus representa esse sangue derramado. Na última ceia, quando Jesus faz com seus discípulos, ele fala que o pão é o seu corpo e o vinho era o sangue da nova aliança. E Jesus fala para fazer isso em memória de mim. Então Jesus é a nossa Páscoa. Quando a gente toma a Santa Ceia, aquele pão e aquele vinho, lembrando da Páscoa, lembrando do que Jesus fez por nós. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E pelo sangue de Jesus que nós somos livres. E Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Os israelitas eram escravos no Egito e nós éramos escravos do pecado. Os israelitas eram escravos de Faraó e nós estávamos debaixo do império das trevas. E Jesus nos libertou do pecado. Quando Jesus foi a Jerusalém montado no jumentinho, as pessoas achavam que Jesus, o Messias, ia libertar eles do império de Roma. Mas o que eles não sabiam era que a morte de Jesus que era a verdadeira libertação deles. A Páscoa eles celebravam uma vez no ano, mas Jesus acrescentou a ceia e disse que toda vez que a gente se reunisse em memória dele, era pra gente comemorar. A gente não só tem que celebrar a Páscoa e lembrar disso toda vez que a gente comemora a Páscoa, mas toda vez que nos reunimos e fazemos a ceia. Então é como se a nossa celebração da Páscoa fosse a ceia. Então, você já sabia sobre